nosso canal, dando sequência à nossa série de vídeos sobre documentos. Vamos falar sobre política de Privacy by Design. Temos aqui um modelo, vocês podem olhar e acompanhar. Lembrando que o esqueleto das políticas, a gente segue o mesmo esqueleto e muda o conteúdo. E você também deve fazer da mesma forma. Não pegar uma política na internet ou de uma empresa e aplicá-la na sua e colocar como sendo sua. Você tem que verificar o que a sua empresa faz, o que ela não pode fazer, o que ela deve fazer e instituir uma política de acordo com a sua empresa e não com um modelo já preenchido de mercado, ok? Então, Privacy by Design. Que é isso? Que bicho é esse? Para aqueles que ainda não conhecem, não têm familiaridade, esse é um tema já antigo, mas que teve uma força maior com a chegada das leis e regulamentos de privacidade de dados, como LGPD, GDPR e outras mais de outros países aí. Então ela teve mais força. E o que é isso? É a privacidade desde a concepção e privacidade por padrão. Então, é pensar em privacidade desde o primeiro momento, quando você está realizando ali o esboço de um determinado projeto, de uma atividade, de um processo. Então, Privacy by Design. Quando você está concebendo, quando você está montando esse primeiro momento aí desse processo, desse sistema, desse programa, você já tem que pensar nesse primeiro desenho em privacidade, onde vai entrar dados pessoais, onde eu preciso colocar mais segurança, onde eu preciso ter uma organização melhor dos dados que vão entrar, que vão sair, quem vai ter acesso. Então tudo isso precisa ser visto em todos os quesitos da sua organização. Todos os aspectos têm que se pensar em privacidade desde a concepção e ter privacidade embutido aí na sua organização por padrão. Levar como cultura a privacidade de dados. Coisa que a gente não tinha até então muito costume, mas que precisa ser feito. E esse pensamento precisa caminhar conosco o tempo todo. Então vamos conhecer aqui a política de privacidade. Como eu disse, o esqueleto dessa política é parecido com as demais. Então nós temos aqui o objetivo, abrangência, as diretrizes, os princípios do Privacy by Design, requerimentos, responsabilidades, disposições finais, termos e definições. Como sempre faço, eu não vou ler tudo, mas eu vou falando sobre os tópicos e depois vocês vão parando o vídeo e fazendo a leitura completa e verificando o que vocês podem utilizar desse documento. Então, como objetivo aí, esta política tem por objetivo propor implementação de processos e medidas de segurança técnica e organizacionais, desde a fase da concepção de produtos, ou seja, quando você está pensando no produto, está esboçando ali o desenho do produto, já tem que pensar em privacidade, produtos ou serviços, até a sua execução final. Ou seja, quando você começa a pensar, já tem que pensar em privacidade e manter isso como padrão do começo ao fim. A abrangência, como sempre, aí é quem essa política pretende atingir, se é só colaboradores, se são terceiros, onde ela vai ficar disposta, se tem que solicitar alguém, se vai ficar num site, num portal. Então você define e coloca esse nível de abrangência que você quer. As diretrizes, aqui a organização deve adotar medidas de segurança técnicas e administrativas para proteger. Tais medidas apropriadas podem
variar conforme a natureza da atividade. Como eu falei, o modelo que você vai ter, o esqueleto pode ser esse, seguindo o tópico que eu coloquei lá em cima no sumário, mas quando você vai destrinchando esses tópicos, vai abrindo as caixinhas aí, cada organização, cada empresa tem a sua particularidade, então muito cuidado com isso. Inúmeras operações podem ser afetadas diretamente pela utilização do Privacy by Design. Por exemplo, desenvolvimento de novos sistemas, desenvolvimento de políticas internas, designs físicos. Eu vi que eu deixei um design com um E lá, não vou corrigir agora não, depois eu corrijo que eu fui fazendo isso aqui de uma vez, então ficou alguns rabichos ali para trás. Designs físicos, iniciativas de compartilhamento de dados, uso de dados pessoais para novos propósitos, e dependendo ali das circunstâncias, poderão existir requisitos distintos. Então, como eu disse, cada empresa com sua particularidade. Então, o desenvolvimento de uma cultura e conscientização de privacidade, como eu disse, você tem que pensar em privacidade desde a concepção e, por padrão, manter esse padrão do começo ao fim. Tem que pensar em privacidade, você tem que, a partir do momento que você se culturaliza nos quesitos de privacidade, você já começa a pensar nisso de forma natural. Assim como a gente escreve, liga um computador, já sabe as teclas que vai apertar para ligar, para desligar, para abrir um documento. Então isso vira cultura para você e faz com tanta naturalidade que você nem percebe. Assim como respirar, falar, olhar. Então, a privacidade tem que ser para nós um padrão, uma cultura. Consideração especial pelos engenheiros de softwares, arquitetos de sistemas, desenvolvedores de aplicativos, ou seja, aqueles que projetam sistemas e produtos. Essas pessoas precisam ter um olhar muito crítico, mas precisam ser muitas vezes orientados, porque eles sabem desenvolver, sabem o que tem que ser feito, mas muitas vezes não tem esse viés para pensar naquilo que as leis de privacidade e proteção dos regulamentos estão falando, então precisam de todo o apoio. Tudo que se trata de segurança e privacidade, e quando você fala na questão de virar uma cultura, tem que envolver todo mundo, não tem jeito. Adoção de novas posturas nas práticas comerciais, garantindo a incorporação do Privacy by Design, PBD, em todos os processos e procedimentos internos. Aqui alguns princípios, né? Proatividade no lugar de reatividade, então você tem que pensar antes para não ter que consertar depois. Privacidade como configuração padrão, ou seja, já pensar no desenho ali em privacidade e levar isso como um padrão. A privacidade inserida ali no modelo inicial, quando você está rabiscando ali, está iniciando um projeto do que vai ser feito, você já tem que pensar na privacidade. A abordagem de funcionalidade total. Segurança de ponta a ponta, ou seja, não adianta você colocar segurança no colocar um disclaimer ali que o cara vai poder clicar e aceitar ali, botar uma criptografia ali no começo, um múltiplo fator de autenticação, se no começo ou no final você não manter o mesmo padrão de proteção. Então, é do começo ao fim, ou seja, de ponta a ponta. Visibilidade e transparência. Você precisa que, no caso de lei, que o titular ele saiba o que você está fazendo ali dentro, não pode ser uma caixa preta ali. Tudo que você fizer tem que ficar protegido, mas tem que ser transparente ao titular. Ou seja, você está coletando um dado, naquele momento, ele precisa saber o que você está coletando, por que você está coletando, para que você está coletando, por quanto tempo aquilo vai ficar guardado, como vai ser eliminado. Então, tudo isso são pensamentos que você tem que ter desde a concepção
e manter isso do começo ao fim. Respeito pela privacidade do usuário, ou seja, se ele não quer ser reconhecido, se ele não quer que você trate os dados dele, se você quer que ele trate apenas parte dos dados. Então, respeito. Respeito é a palavra-chave aqui. Se ele não quer ser visto, não quer ser lembrado, não quer que o nome dele seja guardado, respeite. Mantenha isso. Os requerimentos, propósito aí, a organização deve identificar os propósitos dos sistemas ou das ferramentas, além das funcionalidades delas, Por exemplo, para que serve a nova funcionalidade do sistema? O que é designado a fazer? Então, tudo isso precisa ficar claro e você precisa pensar nisso desde quando você está desenhando o esboço ali do seu projeto, do seu programa, do seu processo, do seu sistema. Tudo tem que ser pensado. Coleta e uso de dados. Precisa estar claro para o usuário, como eu disse, para que você vai coletar, como você vai coletar, como você vai usar. Por exemplo, aqui, caso o procedimento possa cumprir com a sua finalidade sem que necessite de dados como nome, e-mail e telefone, não há necessidade de utilização dessas informações. Antes das leis de proteção de dados, nós tínhamos a premissa de que quanto mais você coletasse de dados, melhor, porque você poderia precisar lá na frente, você já tem e está tudo certo. Hoje, com as leis e regulamentos de proteção de dados, quanto menos, melhor. Ou seja, coleta somente o essencial, guarda somente pelo período essencial, elimine de forma correta. Então, tudo isso tem que ser pensado e tem que ser claro para o titular. Utiliza as informações em caso de extrema necessidade. Nesses casos, será necessária a elaboração de relatório de impacto ou proteção de dados anterior à interpretação ou implementação dos procedimentos. Ou seja, a lei diz que você precisa ter um relatório de impacto para os tratamentos de dados que contenha risco aos titulares ou aos seus dados. Então, esse relatório já tem que ficar pronto desde o momento que você está fazendo ali a concepção do seu programa, do seu projeto, do seu processo. Então, mantenha isso em mente. Você precisa pensar nesse relatório, eu vou utilizar esses dados para essa finalidade, o risco é tal, mas eu tenho ferramentas A, B, C, D que podem proteger, mas se acontecer um incidente, vai ter esse nível de impacto, vai ter esse risco e a probabilidade de acontecer é essa. Então, isso tudo tem que ficar bem explícito aí no seu Privacy by Design, no seu pensamento aí de concepção e padrão de privacidade. Então, o relatório deverá conter, no mínimo, descrição dos tipos de dados, metodologias, como eu falei aqui agora. Então, precisa pensar nisso tudo. Quando aplicável, deve ser feita a distinção entre campos de preenchimento obrigatório e opcionais. Nos campos obrigatórios, acho interessante, e a lei diz que você deve coletar apenas dados essenciais, mas podem ter alguns dados, por exemplo, dados sensíveis, principalmente para marketing, que ele precisa de uma autorização, ou que no mínimo você deixe o campo não obrigatório, porque se a pessoa quiser preencher, ela preenche, se ela não quiser, ela não preenche. Então ela não é obrigada a preencher aquele campo para prosseguir. Então isso é interessante na questão dos dados sensíveis, onde precisa de uma autorização expressa do titular. Então ele pode optar desde o começo ali pela não obrigatoriedade de preencher aquele dado. Quando aplicável, os campos devem ser livres, não devem ser utilizados, pois oferecem risco de coleta de dados excedentes e inúteis para a empresa. Então, como eu disse, antes, quanto mais dados, melhor, e hoje, quanto menos dados, melhor. Se possível, os registros devem conter um único identificador de cunho particular. Exemplo, um número interno, identificador de clientes ou colaboradores. Acesso e qualidade dos dados. Então,
quando você pensa nessa privacidade, nesse Privacy by Design, você já tem que pensar nos direitos que o titular tem perante a lei. Ou seja, ele tem que ter acesso fácil a esses dados, ele pode solicitar a alteração de algum dado que ele cedeu para que você tratasse, ele deve ter direito à portabilidade desses dados, direito à exclusão. Então, tudo isso você tem que pensar no momento ali da concepção dessa ferramenta, desse processo. Então, isso tem que ficar muito claro desde o começo para você não ter o trabalho de consertar depois. Então, os critérios de concessão de privilégio de acesso por nível pode ser utilizado nesses casos onde, por exemplo, você tem um portal e o seu titular pode ter acesso aos dados que são dele. Você já consegue aí eliminar uma série de chamados que podem ser abertos aí para a sua empresa. Se possível, deve ser disponibilizada a opção Self-Service, que é exatamente isso que eu acabei de falar, que é o próprio usuário entrar num portal e com credenciais específicas ele conseguir acesso aos dados, ver se a empresa trata dados dele e quais são esses dados. Esse é um primeiro momento. E até outros, a opção de abrir um chamado e alguns desses direitos ele poder exercer ali dentro desse próprio portal, desse self-service ali. Retenção e exclusão. É preciso que você tenha em mente, quando pensar no Privacy by Design, quando pensar em concepção de alguma ferramenta ou algum processo, pensar que esses dados vão ser retidos. Aí tem leis específicas que dão embasamento para que você guarde esses dados por um determinado tempo e o tempo que ele vai ser excluído, ou o tempo que você não precisa mais desses dados e eles vão ser excluídos por você, ou o caso de exclusão por solicitação do seu titular. Então tem 3 situações aí que são bem relevantes entre retenção e exclusão. E nesse meio tempo é importante que você desenvolva um documento chamado tabela de temporalidade. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás e está aí no nosso canal, onde você tem um modelo dessa tabela, o que você tem que levantar de dados para essa tabela, quais os tipos de dados, para qual área, em que situação, por quanto tempo ele tem que ficar retido por lei e o que você vai fazer com ele depois. Então, essa tabela de temporalidade é muito importante na hora de você fazer a tomada de decisão do que fazer quando o titular te solicita uma informação ou precisa valer os direitos dele. Segurança e fornecedores. No caso aí, o nome deve avaliar se é uma empresa controladora, se é uma operadora, avaliar o nível de proteção de segurança dos dados, inclusive a possibilidade de uso de criptografia, se elas são cabíveis e apropriadas à natureza dos dados. Em caso de fornecedores, que podem ser nossos operadores aqui perante a lei, fazem parte do processo de tratamento de dados, pois eles tratam dados em nome do controlador, conduta, diligências, a fim de estimar sua confiabilidade. Então, verificar se há algum contrato regulamentado, isso é importante, cláusulas de privacidade nos contratos, termos de uso, se possui algum tipo de certificação de segurança, normas e regulamentações vigentes pela categoria e outros mais. Então, tudo que você puder cercar de cuidados é importante. Cláusulas contratuais, termos de compromisso, de confidencialidade, o DNA, se tem ali um programa de segurança da informação, programa de privacidade, se tem um encarregado de dados, um DPO ali, tudo isso é importante pensar. Das penalidades, nós temos aí qualquer atividade que desrespeite as diretrizes estabelecidas nesta política ou em qualquer documentos complementares, que temos outros, conforme estamos falando aqui no canal, que podem ver em outros vídeos.
Então tem as penalidades pelo não cumprimento. Então muito cuidado aí, violar as políticas aí principalmente entre elas aí a de Privacy by Design. Então podem caber aí consequências e medidas disciplinares de acordo com a organização, de acordo com sua empresa, visando a aplicação de sanções cabíveis previstas em cláusulas contratuais, em código de conduta e outras legislações vigentes. Tentativa de burla. Tentativa de burlar as diretrizes e controles estabelecidas quando constatadas deve ser tratada como uma violação. Das responsabilidades aí, nós temos aí os comitês de privacidade de dados, temos o que a diretoria de TI tem como responsabilidade, nós temos responsabilidades do departamento jurídico, da comunicação, dos colaboradores. Todos esses da empresa têm responsabilidades perante a lei e perante a lei de proteção e privacidade de dados, a lei 13.709 de 2018, não é diferente. Então, se falando em LGPD, não é um programa da área de TI, não é um programa da área jurídica, não é um programa da área de segurança da informação ou de compliance. É um programa relacionado a toda a empresa, todos os colaboradores, desde o board até o chão de fábrica. Então é de todo mundo a responsabilidade de preservação e cuidado com dados pessoais tratados na organização. Então muito cuidado com isso, porque todos são responsáveis por dados pessoais. As disposições finais ali tem um texto descritivo do que fala as normas e procedimentos, partes da lei, termos e definições aí quanto à autenticidade, garantia de informações procedente e fidedigna, sendo capaz de gerar evidências não repudiáveis da identificação de quem a criou, editou e emitiu. O colaborador, né? As definições aí de quem é o colaborador, de confidencialidade, disponibilidade, o que quer dizer disponibilidade, se é confiável, as definições de quem é colaborador, da autenticidade do documento, o gestor da informação, e vocês podem lendo depois com calma, o que é homologação, identidade digital, informação, integridade, internet, legalidade, recursos de tecnologia da informação e comunicação, mais conhecidos no meio técnico aí como TIC, segurança da informação, tentativa de burla e violação. Então todas essas palavras que foram citadas dentro do contexto do documento, como eu sempre gosto de fazer, deixar um glossário, deixar aí uma parte de definições para que ninguém é obrigado a saber de todas as palavras. Então, tem algumas palavras que são pouco utilizadas, principalmente para quem não é do meio, então fica mais fácil das pessoas entenderem essa parte. Aqui embaixo, por último, aqui, nós temos o histórico de alteração do documento. Então, nós vemos aqui a data que o documento foi criado, emissão do documento, e a data de atualização do documento. Toda vez que esse documento tiver uma atualização, deve ser colocada a data e a atualização do documento. De novo, se tiver outra data, outra atualização do documento e assim sucessivamente. Lembrando que datas de atualização e versionamento são muito importantes. Aqui em cima, ó, no cabeçalho, nós temos o modelo, temos o controle, isso eu vou fazer um vídeo mais à frente sobre controles, para uma infinidade de documentos. Aqui nós temos a descrição do documento e a página, a versão, que estamos na versão 01, data da criação do documento, próxima revisão, você pode ter uma previsão de revisão semestral, anual, bienal, cabe aí
cada empresa com sua particularidade. O responsável pelo documento e de qual área que o cidadão é. Ok? Espero que tenha sido claro aí a explicação dessa política de Privacy by Design. E lembrando a vocês que se precisarem de algum apoio, deixem na descrição do vídeo, me mandem e-mail, meu e-mail vai ficar aí na descrição também. E compartilhem esse vídeo, mandem para pessoas que vocês acham que vão gostar do conteúdo. Se inscrevam aí no canal se não forem inscritos. Acompanhem os vídeos, tem bastante material bacana dentro do nosso canal. Agradeço a vocês por me acompanharem até aqui. Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.